Olá. Uma comissão de juristas convocada pelo presidente do Senado tem viajado pelo país para discutir com a sociedade mudanças no Código Eleitoral. Essa comissão tem até o final do ano para apresentar o seu anteprojeto, que passa então a ser discutida pelos senadores. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Mozarildo Cavalcante, que tem se pronunciado dizendo que reforma política e reforma do Código Eleitoral são prioridades para 2011. Senador, obrigado por conversar com a gente. Eu agradeço. Quais são suas expectativas para o trabalho dessa comissão? O que deve mudar a partir dessas conversas pelo país? Bom, eu acho que foi muito oportuno o presidente Sarney ter constituído essa comissão composta de juristas de renome e que está auscultando, portanto, vários setores da sociedade e depois apresentar ao Senado num momento que considero muito oportuno, que é o ano que vem, o ano de 2011, é um ano pós-eleitoral, portanto é um ano em que os deputados foram eleitos ou reeleitos. Assim Acabaram de ser eleitos, né? Então não temos eleição em 2011, portanto é um ano adequado para nós fazermos realmente um grande mutirão para aprovar um novo Código Eleitoral. Eu diria que muito mais do que uma reforma, tem que ser uma reforma bem ampla. Porque o que nós temos feito ao longo do tempo, e é verdade que tem melhorado alguma coisa, mas é remendos, e são remendos que são feitos muito próximo das eleições. Nós temos, se olharmos para trás, antes havia os showmícios, foram proibidos os showmícios, o que limita, portanto, o abuso de poder econômico. Proibiu-se a distribuição de brindes, de camisetas. Depois, a lei da captação de sufrágio, isto é, da compra de voto. Então, vem havendo um aprimoramento dessa legislação. Aí veio verticalização partidária, o fim da verticalização Exatamente. partidária, e quase sempre a sociedade se via, e especialmente a classe política, em meio a uma confusão de interpretações que a gente viu até recentemente, né, senador, com o próprio projeto do Ficha Limpa. Um clamor da sociedade, mas que deixou o próprio Supremo Tribunal Federal dividido quanto à sua aplicabilidade, se agora, se vale para depois, sua interpretação. Pois é, olha, a lei da Ficha Limpa, um excelente remédio, no meu entender, aplicado no momento errado. Por quê? Porque foi feito em cima de uma eleição, quando se fosse feito, por exemplo, se fosse feito o ano que vem, não haveria dúvida quanto a 2012 nas eleições municipais. Não haveria dúvida quanto à eleição de 2014. Então não foi feito muito em cima, e aí a interpretação, se vale retroage para atingir pessoas que foram condenadas antes dela, ou não retroage. Então essa discussão nem o Supremo ainda esclareceu. Então é por isso que eu defendo que em 2011 nós devamos abarcar todos esses problemas. É a ficha limpa, e eu observei nessa eleição, que eu não disputei, mas acompanhei de perto, até disse que eu fiz um doutorado em campanha política, que eu acho que nós temos que atacar é justamente a questão de melhor organização dos partidos, acabar com essa história que já um pouco foi acabada, de troca-troca partidária depois de pessoa ser eleita, a escolha dos candidatos e principalmente a campanha. Por exemplo, hoje a lei estabelece que você é que estabelece qual é o seu teto para gastar na campanha. Então, quem tem mais dinheiro diz que vai gastar 20 milhões. Quem tem menos dinheiro vai dizer, e que não tem capacidade de arrecadar, estabelece que vai gastar 200 mil. Hoje essa é uma discussão, aliás, dessa comissão de juristas. Exatamente. O ministro Toffoli chegou a dizer, quem sabe discutir um teto que a lei estabeleça. Que a lei estabeleça, ou seja, quem arrecadou mais dinheiro do que aquilo, deixando claro que isso não é falar de Caixa 2 e nem só de dinheiro público, nem só de obrigatoriedade das campanhas serem públicas, mas falar do dinheiro que recebe um candidato até um limite X. Qual deve ser esse limite, senador? Não é complicado que uma lei estabeleça um limite e daqui a pouco a própria inflação, as mudanças de cenário econômico repercutam nessa decisão? Poderia ter por base, por exemplo, um referencial, como por exemplo, o salário mínimo, X salário mínimos. Então isso aí iria ser reajustado anualmente. Então eu entendo que tem que haver sim, na lei, uma colocação de um limite máximo para gasto. Porque isso injusto hoje da forma como é feito? Muito injusto, muito desigual, e o que inibe, por exemplo, que uma pessoa que não tenha recursos ou capacidade de arrecadar recursos, realmente se eleja. Então, você termina ficando cristalizado entre pessoas que têm recursos ou que têm quem financia suas campanhas. Inclusive, é uma discussão que nós temos que ter. Há uma reação, em parte, na sociedade e até na mídia, quanto ao financiamento público de campanha.
Aí diz, mas o governo vai gastar, quer dizer, o imposto do povo vai ser gasto com campanha. E eu pergunto, e esse dinheiro que entra de doações, sejam contabilizadas ou não contabilizadas, não termina saindo de recursos públicos? Quem financia uma campanha tem uma vantagem na hora que o seu candidato é eleito? É evidente, isso aí não adianta a gente sofismar, porque como é que um setor X da economia, vamos dizer, da construção civil, financia determinado candidato, ele não vai ter, em troca, pelo menos o apoio para as pretensões dele? Vai, então é preciso, o financiamento público isentaria dessa questão. Agora, eu acho que é discutível. Não é uma coisa que possa estar acabada na cabeça de ninguém. Hein? Agora, financiamento público de campanha, especificamente, é uma questão constitucional. E, portanto, essa comissão de juristas tem dito, a gente vai lidar com as questões chamadas infraconstitucionais, aquelas que são mudanças nos códigos eleitorais, na legislação vigente sobre a feitura e a organização dos partidos, mas não vai mexer na Constituição. O senhor acha que há ambiente também para lidar com questões como essa, mais profundas, distribuição de voto, fidelidade partidária, o financiamento público de campanha e até voto distrital misto, questões que se discutem? Eu acho que tem que discutir tudo. E o que for preciso fazer paralelamente à reforma do Código deve ser feito. Por exemplo, até mesmo a Constituição, a composição dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho uma figura meio esdrúxula, a figura do advogado que vira juiz temporário eleitoral. Por quê? Porque ele, primeiro, não tem a formação jurídica como julgador. Segundo, ele passa 2 anos e os compromissos que ele tinha antes como advogado e depois como advogado não deixam, não deixam na cabeça de ninguém que haja uma isenção completa. Eu não quero dizer que eles não possam ser. Podem e tem muito exemplo, mas eu acho que tinha que se estudar essa composição. No meu entender, devia ser composta unicamente por juízes, tanto de primeira instância como desembargadores, no caso dos tribunais eleitorais regionais, e no TSE também, no meu entender, somente por juízes de carreira. Até porque agora o projeto, a lei da ficha limpa, passou a dar grandes poderes para esses tribunais regionais eleitorais, não é, senador? O senhor pretende apresentar essas propostas a essa matéria, esse anteprojeto que deve ser apresentado pelos juristas? Com certeza, porque olha só, como a legislação eleitoral ela é exercida num curto espaço de tempo e tem que ser decisões muito rápidas, por exemplo, um juiz que esteja de plantão e que seja, portanto, um advogado, ele pode tomar uma decisão de impedir ou permitir um determinado ato político e essa permissão ou proibição pode ter um reflexo sério na campanha. Então, acho que realmente nós devíamos pensar numa reforma ampla, começando, inclusive, pela composição dos tribunais. O senhor tem falado nisso? Esse também é um debate dessa comissão de juristas que hoje alega que, além de tudo, a lei eleitoral precisa ser mais rápida para não acontecer casos como a gente viu no passado, alguém ser eleito, passar 3 anos como governador praticamente e depois ser cassado. E aí uma outra pessoa assume por mais 1 ano de governo. Até que ponto isso é possível, é legítimo e até que ponto é possível acelerar esse processo de julgamento eleitoral para que a pessoa já entre no seu mandato sabendo que ela vai cumpri-lo até o fim, ou se ela realmente não tiver direito, tiver cometido infrações eleitorais, que ela não chegue a assumir, né, senador? A lei eleitoral, no meu entender, tem 2 furos principais. Primeiro, essa lentidão no julgamento dos processos. Segundo, a possibilidade de vários recursos, várias ações sobre um mesmo ato. Quer dizer, uma mesma infração enseja várias ações contra esse ato. E aí se arrasta, às vezes, até depois da diplomação e da posse do eleito. Então, precisava sintetizar de maneira que ela fosse mais enxuta e, portanto, mais célere, mais rápida. Minha última perguntinha para finalizar esse programa. A gente falou até o final do ano, essa comissão de juristas vai apresentar aos senadores um anteprojeto de mudança no Código Eleitoral. Dá para esperar da próxima legislatura, que chega renovando grande parte do Senado, uma celeridade nessa discussão, senador? Olha, eu acho que no Senado nós vamos ter celeridade, sim. A minha preocupação é a Câmara dos Deputados. Não estou querendo falar mal de deputado não, porque eu fui deputado 2 vezes. Mas é que o processo legislativo na Câmara é muito mais complexo. Então, se não houver um entendimento político,
um engajamento não só do Legislativo, mas como também do Executivo e do Judiciário, para fazermos um compromisso com a nação de aprovarmos no ano que vem, dá para aprovar folgado. Vamos dizer, se não foi em 2011, dificilmente aí será já em 2012. vai embora, porque dia 2012 é ano de eleição municipal em todos os municípios do Brasil, eleger vereador e prefeito, e aonde alguns deputados e alguns senadores serão candidatos ou terão candidatos. Aí, como diz o Chico Anísio, Brogotó. Aí vai de novo fazer alguns remendos que vão funcionar mal. Senador, muito obrigado por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Mozarildo Cavalcante, falamos sobre as mudanças no Código Eleitoral Brasileiro que vêm sendo discutidas por uma comissão de juristas. Essa comissão foi formada a pedido do presidente do Senado, José Sarney, e tem até o final do ano para apresentar o resultado do seu trabalho, um anteprojeto que passará a ser discutida pelos parlamentares. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, anote o endereço pela internet, www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.